Tola. Deu a seus pensamentos uma violenta mudança, e ficou de olhos presos, obstinadamente, na figura refletida. Os raios desapareceram, graças a Deus. As cores escuras estão sendo devoradas pelas cores da vergonha e do arrependimento. Ele alçou a mão e a imagem astral dissolveu-se imediatamente em névoa. Agora quero mostrar-te os meus pensamentos ordenados. Poderás vê-los porque as tuas faculdades de vista já alcançaram um outro desenvolvimento. Quero tentar tranquilizar-te o necessário para que esta faculdade não desapareça. Com estas palavras, Sir Gerald pousou a mão sobre a cabeça de Rothschild. Imediatamente um calor agradável perpassou pelo corpo do barão, que se sentiu calmo e tranquilo como por mágica. Em seguida, Sir Gerald pôs-se a rezar. Alguns minutos depois partia de sua testa um raio luminoso a princípio dourado e depois azulado, que parecia transformar-se numa flor. De pouco a pouco a cor azul passou a um brilhante rosa. Tornou-se mais pálida e finalmente desapareceu por completo. Calado e cheio de admiração, Rothschild observara o fato. Como se conseguirá elevar o nosso pensamento a tal beleza e a tal harmonia? Disse ele encantado, enquanto Sir Gerald avançava na sua direção. Orei por ti e o meu pensamento apareceu como raio dourado, que significa purificação por meio do trabalho espiritual. O raio azul denuncia que eu em minha prece somente me lembrei de ti. O cor-de-rosa mostrou o meu amor para contigo, aliado ao desejo de conduzir-te para o alto, pela escada do aperfeiçoamento. Powell prometeu controlar cuidadosamente as suas agitações psíquicas e mostrar-se digno dos benefícios recebidos. Começou desde então a observar as propriedades do seu caráter e a dominar a sua fácil irritabilidade. Ao mesmo tempo prosseguia nos seus estudos no domínio do olfato. Sir Gerald deu-lhe diversos problemas a resolver. Ele teve que adestrar as forças nele latentes primeiramente em flores murchas, depois em animais e finalmente em hindus pobres. Rothschild estava encantado com os resultados do seu trabalho. O seu tato e olfato já tinham alcançado um grande aperfeiçoamento. Ele sabia distinguir as ervas medicinais das venenosas pelo simples perfume. Mas teve que aprender a distinguir as diferentes exudações do corpo humano, indicadoras do bem e do mal. Para esse fim foi com Sir Gerald às aldeias próximas, visitar os seus habitantes. Ligavam-se então a uma das muitas procissões que demandavam aos pagodes. Rothschild perguntou ao seu mestre por que devia seguir esta ciência muito especialmente. E este explicou. Por que não podes ser um adepto, um perpétuo servo da ciência, pois que tens de voltar para o mundo para ir viveres e conviveres com os teus semelhantes, levianos e pecadores. E como somente podes ficar aqui e aprender por tempo relativamente curto, quero prover-te dos conhecimentos mais necessários e imprescindíveis. Sobretudo deverão os teus olhos se abrir perante ti mesmo e os teus semelhantes. Tua vontade deve fortalecer-se, e deverás aprender a dominá-la, para não cometeres falta grave. Além disso deverás aprender a distinguir as boas das más qualidades dos homens, conhecer as suas paixões e, nos casos de necessidade, ir de encontro às suas más intenções, para te protegeres a ti e aos outros. Finalmente, estou adestrando as tuas forças curadoras, para que seja mais fácil fazer o bem, não somente por intermédio do dinheiro, que dispões bastante, mas também por meio das forças que em ti habitam. Neste ambiente de tranquilidade, de paz e de trabalho espiritual, o tempo corria veloz. As semanas se tornavam meses, os meses anos. As ocupações aumentavam de dia para dia, em interesse e variedade. O barão apenas encontrava Tunilinha às refeições, porque as ocupações deste eram de outra espécie, e porque também ele ocupava uma outra parte do edifício. Rothschild passou então por um ligeiro curso de magia prática, e ficou conhecendo a lei do invisível. Graças às fórmulas dos exercícios da vontade, podia ele agora invocar os seres supraterrestres, ou expulsar os maus espíritos, que, nas sessões inconsideradas de pessoas ignorantes, são atraídos em grandes números, sem que estas pessoas saibam o perigo que estão correndo. A essa parte da ciência, se entregou Powell com entusiasmo, tanto mais que podia invocar a quem quisesse. Assim tentou ele atrair o espírito do conde Rindolfo de Montinhoso, e ficou satisfeito quando, graças à sua vontade e ao seu saber, se apresentou à sua vista a imagem do seu antigo pai e que agradeceu ao filho havê-lo chamado. Cheio de dor lembrou-se Rothschild de que o tempo de sua permanência na Índia se aproximava do seu termo e que ele teria que trocar o trabalho que tanto apreciava, pela vida mundana. Da Europa, muito raramente recebia notícias. Lolo lhe havia comunicado o nascimento de seu filhinho.
Sobre Valéria, ela escrevia apenas que continuava vivendo isolada e retraída. Dela mesma, o barão não havia recebido nenhuma carta. Nunca lhe respondera às suas minuciosas cartas e nem lhe agradecia os presentes que ele lhe mandava pelos seus aniversários e onomásticos. Esses presentes eram geralmente custosos trabalhos manuais indianos, joias ou tecidos. O contínuo silêncio indicava que a sua animosidade não cedera, pelo que Rothschild sofria e somente a contragosto pensava no seu regresso. Valéria não requerera o divórcio. Portanto, era inevitável uma explicação detalhada, cujo final ninguém podia prever. Sir Gerald se entretinha muitas vezes a palestrar com seus discípulos sobre a Índia, a cultura antiga indiana e atual e sobretudo a origem dos pagodes. O interesse principal de Powell e Tony Lin, porém, voltava-se para os templos antigos, encravados nas montanhas. Quem poderá saber quantos segredos encerra em si, esse antiquíssimo mundo de templos? Observou Rothschild. Que tesouros de antiguidades não estarão por aí, ainda sem serem descobertos, e até agora desconhecidos por todos, com exceção, talvez de alguns privilegiados, que a respeito, guardam o segredo. Como eu invejo esses poucos felizes, predestinados, a verem tais coisas, quem sabe não pertences também tu a este pequeno número de escolhidos, meu filho? Respondeu Sir Gerald. Antes que o discípulo, que estimo muito, se despeça de mim, lhe permitirei talvez, ver um cantinho desse mundo misterioso, que ele tão ardentemente deseja conhecer. Estas palavras do mestre despertaram nos corações dos discípulos uma alegria sem par. De modo que Sir Gerald se viu obrigado a acrescentar que ele, em tal viagem, se é que a faria, levaria também Tony Lin. Algumas semanas depois dessa palestra, Sir Gerald anunciou a sua realização. Os preparativos para a viagem foram em breve ultimados, e já pela madrugada do dia seguinte, subiam eles nas suas montarias. A pequena caravana, acompanhada de cargueiros e tropeiros, se pôs a caminho. Viajavam sem maior pressa. Pararam alguns dias em Benares e depois se dirigiram às montanhas. Aí o caminho se tornava mais penoso. Trilhas estreitas passavam junto aos despenhadeiros íngremes, em cujas profundidades corriam pequenas correntezas. As belezas naturais que eles puderam apreciar eram de um encanto singular, e faziam os dois novatos, na viagem, esquecerem todos os perigos. Mas Sir Gerald e a criadagem cavalgavam tão tranquilamente, como se o caminho seguisse por uma plana avenida. A região tornava-se agora mais lisa, mas quase que a cada passo, mais os trilhos estreitavam-se e em breve pareciam desaparecer de todo. Apenas os naturais do lugar eram capazes de segui-las. Os viajantes chegaram aos poucos a uma densa mata virgem habitada por serpentes. Às vezes viam-se os olhos fascinantes de um desses répteis brilhar na obscuridade verdolenga. Sir Gerald repetia a miúdo: guarda a tua arma, meu filho. Nem este nem outro qualquer animal nos fará mal. Vê, a serpente já desapareceu no mato. Depois de terem viajado 2 dias através da floresta, chegaram às ruínas de um antigo templo, que quase não eram reconhecíveis, sob as árvores e arbustos. As gigantescas raízes haviam erguido muros inteiros, derrubando-os e afastando grandes blocos de pedra. As figuras das divindades estavam quase cobertas pela folhagem, e somente a parte posterior do templo, que continha suas grandes salas e um pátio central, não estava tão arruinada. Num canto da primeira sala, foram distendidos tapetes e almofadas, e acendidos alguns archotes. Ali descansaram. Morcegos esvoaçavam espantados e aves noturnas fugiam a gritos agudos, para a mataria. É longa ainda a nossa jornada? Perguntou Rothschild. Já estamos no fim. Supões acaso que para ver estas ruínas a longa viagem tenha sido inútil? Não. Debaixo destas ruínas se oculta uma pequena parte do mundo que tanto desejas ver. Achamo-nos aqui sobre uma cidade que há 15 ou mais milênios desapareceu da superfície da Terra, em virtude de um interessante sucesso geológico. É que a superfície da Terra afundou-se no lugar em que a cidade estava outrora, e isto tão rapidamente, que quase não se notava nenhum abalo subterrâneo. Grande parte da cidade ficou conservada. Os montes e rochas vizinhos ruíram, mas caíram singularmente por cima e ao lado um do outro, de modo a formar uma espécie de abóbada sobre a cidade. Com o decorrer do tempo, esta foi sendo coberta, em virtude das influências geológicas, por uma grossa camada de terra, que permitiu o crescimento da floresta pela qual passamos.
Os naturais do país construíram aqui neste lugar um templo, que é dedicado à memória das pessoas até então sacrificadas. Podeis então mostrar-nos as ruínas dessa antiga cidade, mestre? Mas pode-se penetrar lá? Perguntou Rothschild. Isto seria altamente interessante. Acrescentou Tony Lin. Avalie o entusiasmo dos nossos arqueólogos, se tivessem um pressentimento da existência desta cidade subterrânea. A história da Índia desconhece este sucesso, não conhece nem mesmo o nome, ou o lugar desta cidade soterrada. Apenas em nossos arquivos secretos estão conservadas as informações que falam desses sucessos. Mas nunca os olhares de um profano caíram sobre algum desses antigos escritos. Explicou Sir Gerald. Powell e Tony Lin só a custo puderam ocultar a impaciência que os mordia de verem o que lhes fora descrito. Depois da refeição, Sir Gerald ergueu-se, deu algumas instruções aos criados. Fez sinal aos seus discípulos para que o acompanhassem. Todos ligaram as suas lâmpadas elétricas e entraram na sala maior do templo. Sir Gerald circundou a estátua de granito da divindade, e comprimiu um botão na parede posterior. Silenciosamente girou a enorme figura de pedra, pondo a descoberto uma estreita passagem. Entraram e fechou de novo a pedra. Desceram uma escadaria estreita, íngreme, e penetraram numa cúpula baixa, em cujas paredes se achavam colunas negras com inscrições enigmáticas em vermelho. Numa dessas colunas, Sir Gerald tocou diversas das inscrições e uma segunda porta apresentou-se, dando acesso a um estreito corredor iluminado por antiga lanterna. À parede deste corredor encostava-se uma figura humana. Antes parecia um esqueleto, do que um ser vivo. Ao redor dos quadris trazia apenas uma tanga de linho, que punha o resto do corpo a descoberto. Mas nesta tumba existem criaturas viventes. Cochichou Rothschild. Sim, sim. Alguns eremitas que, no isolamento, continuam seus estudos. Tem uma religião toda especial. Explicou Sir Gerald. Depois dirigiu algumas palavras em estranho idioma ao desconhecido que lhe respondeu com uma profunda inclinação. No extremo do corredor, achava-se uma outra escadaria, porém, mais larga que a primeira, e que conduzia a uma profundidade aparentemente sem fim. Longos corredores interrompiam essa descida, entrecortados de quando em quando, de bifurcações, frouxamente iluminados. Nesses cruzamentos encontravam tripeças, nas quais ardia certa massa verde, resinosa, que difundia um agradável aroma. Todavia, cada vez mais, o ar fazia-se pesado e irrespirável. De súbito, o caminho voltou-se fortemente para a esquerda, indo terminar diante de um elevado normal, onde destacaram os três. Um panorama inesperado apresentou-se. À frente, havia uma grande praça livre cercada de uns poucos edifícios levantados num curioso estilo. Sobre a praça, erguia-se uma cúpula de grande altitude. Uma misteriosa luz verde, que não podiam dizer de onde partia, iluminava o cenário. Só muito mais tarde vieram a notar as aberturas que mãos humanas haviam escavado no alto da cúpula, e por onde se escoava a claridade. Avançai, amigos, disse Sir Gerald despertando os dois curiosos e estupefatos ocidentais. Notai este edifício ainda mais interessante, e ao qual iremos agora. É mister que os apresente, todavia, meu amigo que, na companhia de dois discípulos, habita este palácio em ruínas. Balarama é um evoluído asceta. A sua idade, dizem, é inacreditável. Como, porém, Balarama nunca fala de si, nada posso dizer-vos ao certo. Imaginai-a, vendo-o. Descansaremos em sua casa, uma vez que temos uma longa viagem pelas costas. Esquecidos de todo o cansaço, Rothschild e Tony Lin observavam, cheios de veneração, a antiga cidade. Avançando mais e mais, entretanto, Powell fazia-se inquieto. Os singulares edifícios pareciam-lhe estranhamente conhecidos. Em seu cérebro desfilava um cortejo de pessoas que supunha não conhecer e que, contudo, lhe pareciam familiares. Sentia-se opresso quando a voz de Sir Gerald veio arrancá-lo daquele desassossego. Tem cuidado. Por um triz não caís no tanque. Rothschild estremeceu, percebendo, com susto, que estava à beira de um barranco íngreme, junto ao leito de um rio quase seco. Lá embaixo, por um instante, agitou-se a superfície da água escura e estagnada. Num marco de pedra, viu amarrado um antiquíssimo bote, no qual embarcaram a fim de passarem a outra margem. Penetraram então por uma longa rua, em cuja extremidade erguia-se um edifício de irregulares proporções. Parecia feito de vidro vermelho e destacava-se do fundo escuro como um brilhante rubi.
O frontispício era ornado de elevadas colunas representando enormes cobras, eretas sobre a cauda. À entrada se achavam algumas tripeças, nas quais ardia mesmo massa verde, resinosa, como nos cruzamentos dos caminhos. Espalhavam o mesmo aroma agradável. O coração de Pauel começou a pulsar fortemente, enquanto subiam a escadaria. Muitas coisas lhe pareciam conhecidas. Contudo não podia, de maneira alguma, já ter visto o edifício. Os três visitantes transpuseram alguns quartos quase às escuras e chegaram a uma sala redonda, singularmente guarnecida. A cobertura era suportada por 4 colunas maciças, cor de safira. Ao centro da sala encontrava-se uma grande piscina, na qual boiavam plantas aquáticas com flores semelhantes à rosa marinha. No lado oposto à entrada, via-se um reposteiro de fios metálicos. Algumas cadeiras e mesas do mesmo metal estavam esparsas pela sala. Todo o aposento banhava-se numa azulada claridade. Quando, de súbito, o reposteiro correu para um lado, 2 homens apareceram, curvando-se profundamente diante de Sir Gerald. Trocaram algumas palavras numa língua estranha, que anteriormente, Tony Lynn e Rothschild já haviam ouvido. Os 2 homens eram ainda jovens, porém exibiam uma macilenta aparência. Turbantes azuis cobriam-lhes as cabeças. Afora este ornato, não exibiam nenhuma outra veste sobre o corpo. Alçando a mão, Sir Gerald respondeu-lhes aos cumprimentos. Os desconhecidos tornaram a erguer o reposteiro e Sir Gerald, acompanhado pelos 2 discípulos, passaram ao outro cômodo. Este compartimento ainda era mais amplo que o anterior, dava a impressão de ser o laboratório e a sala de estudos de um sábio. Sobre estantes encostadas às paredes, composta de rolos de papiros, alinhava-se toda uma biblioteca. Mais além, placas de terracota, cascas de madeiras, chapas de metal, velhas folhas de pergaminho empoeiradas. Algumas antigas encadernações também encontravam-se ali. Sobre mesas de pedra, viam os recém-chegados antiquíssimos e singulares instrumentos. Nos armários viam-se guardados vasos de vidro de variadíssimos aspectos, pequenas caixas e sacos. De uma parede pendia um escudo metálico, redondo, coberto de toda sorte de signos cabalísticos em esmalte negro e vermelho. Ao centro do compartimento, junto a uma mesa, iluminado por uma esfera da qual dimanava brilhante claridade azul claro, vestido de branco, estava sentado um homem. A julgar-se pela longa barba branca e pela cabeça calva, era de adiantada idade. O seu rosto, porém, não exibia uma ruga sequer. Seus traços, uniformes e firmes, denunciavam tranquilidade e segurança. Seus olhos de cor indeterminável, brilhavam com uma juvenil labareda, e denotavam energia e uma vontade poderosa, que dominava tudo e não admitia réplica. O olhar do velho era difícil de suportar. Ao se introduzirem os 3, estendeu a mão que Sir Gerald apertou, saudando em inglês corrente. Quando se voltou para os companheiros de Sir Gerald, estes se curvaram profundamente. Trouxe comigo 2 discípulos meus, Balarama, e peço-te os recebas benignamente. São diligentes e modestos. Disse Sir Gerald. Serão meus hóspedes pelo tempo que desejares. Respondeu Balarama dirigindo-lhes um rápido olhar. Encontrando Rothschild, porém, os seus olhos dilataram-se subitamente. E avançando na direção do jovem russo, bradou comovido, Admitra! Admitra! E inclinou-se profundamente diante do barão. Pálido e acanhado, este o fitou, sem compreender. Não conhecia o nome pelo qual o chamava e não entendia o seu repentino proceder. Tu reconheces, Balarama? Eu não ousaria nunca trazê-lo aqui, se ele já de muito não tivesse sido submetido a duras provações. Balarama sorriu, estudando com meticuloso cuidado os traços de Pauel. Sim, reconheci-o. E vejo que fez grandes progressos. Todavia, falaremos mais tarde a esse respeito. Agora, meus amigos, deveis descansar da longa viagem e fortalecer-vos. Farei com que indiquem vossos quartos. Jantaremos logo em seguida. Imediatamente, acercando-se, de um dos discípulos conduziu os hóspedes a um compartimento onde, em 3 nichos, encontraram confortáveis leitos. Ao fundo da sala, havia um grande tanque com água corrente. É uma fonte quente, que vos fortalecerá o organismo. Explicou Sir Gerald. Tomemos primeiramente um banho e repousemos um pouco. Depois voltaremos para junto de Balarama, conforme seu desejo. Ouvindo apenas, Rothschild não despregava os lábios. Seus pensamentos absorviam-se imediatamente no enigmático episódio de que, minutos antes, fora protagonista.
Balarama o denominara Adimitra, e declarara conhecê-lo. Portanto, na figura do citado Adimitra, vivera ele antes. Por isso lhe pareceram certos detalhes tão familiares na velha cidade. Senhor, quem fui eu outrora, afinal? Como pode o sábio reconhecer-me? Indagou aflito, tomando a mão de Sir Gerald. Sê paciente, meu filho. A curiosidade é indício de imperfeição. Preciso vestir-me agora. Enquanto isso, tomarás um banho. Tranquiliza-te. Eu te trouxe até aqui apenas para que se descubra, tua vista, esse longínquo passado. Mas essa revelação, cabe a Balarama fazê-la. Só ele tem esse direito. O barão calou-se. Ele já conhecia o valor da paciência e da obediência. O seu cérebro, porém, trabalhava incessantemente. Procurava, no caos dos seus pensamentos, estabelecer uma ordem. O jantar foi servido na sala de trabalho de Balarama. Rothschild sentava-se ao lado do sábio, que não cessava de contemplar o hóspede. Por isso, entretanto, este sentia-se inseguro e aflito, e permanecia calado. Preocupava apenas a ideia do que iria ouvir a seu respeito. Como tudo ali, a louça de que se serviam, era de um estranho metal. Os copos, para o vinho, tinham sido esculpidos em ouro maciço e eram adornados com custosas pedras preciosas, constituindo valiosas peças de arte. Os próprios alimentos eram assaz diferentes dos que, até então, o barão se servira. Em pequenos vasos de prata, foi servido um líquido escuro, que se assemelhava a um caldo de carne. Sir Gerald, entretanto, que parecia adivinhar-lhe os pensamentos, explicou-lhe que se tratava do cozimento de certo vegetal de grossas folhas. Frutas frescas e um pão escuro constituíram o mais da refeição. Aos pés da mesa, entre o anfitrião e Rothschild, estendia-se um gigantesco tigre que recebia das mãos de seu senhor pequenos pedaços de pão. Powell vira o animal antes, junto à mesa de Balarama, e agora estranhava que não desse nenhuma atenção aos recém-chegados. A proximidade do animal selvagem não atuava favoravelmente sobre Rothschild, que sentia um gélido arrepio perpassar-lhe a espinha, cada vez que os esverdeados olhos da fera detinham-se sobre ele. Entretanto, como permanecesse tranquila, o barão foi se acostumando à sua vizinhança. Ao fim da refeição, solicitou permissão para acariciar-lhe a cabeça, no que Balarama, sorridente, consentiu. Com as carícias, o tigre aconchegou-se às pernas de Powell, lambeu-lhe as mãos e emitiu um urro de satisfação que ecoou como um trovão, entre as paredes de pedra. Terminado o repasto, os dois indianos, discípulos de Balarama, tiraram a mesa. O velho tinha mergulhado num prolongado silêncio. Ergueu-se finalmente, e dirigiu um olhar a Rothschild. Quão maravilhosa é a onipotência do eminente Criador dos mundos! E quem não poderia, diante da sua sabedoria, prosternar-se no pó? Começou Balarama a falar, cheio de dignidade. As almas que criou, ele as provê de vida eterna. Ninguém, nada perece, tudo anseia por ele. Em novo invólucro a tua alma, ó Adimitra, voltou a esta cidade tão duramente castigada. 18.000 anos faz que esta infelicidade encontrou, no seio da terra, a sua sepultura. Foi rica, povoada, deu guarida a poderosos senhores. Nela se guerreavam castas orgulhosas pelo poder do mando. Todos os sentimentos humanos, os mais elevados e os mais miseráveis, palpitaram entre seus muros. E de toda a opulência, de toda a riqueza, apenas restam estas casas vazias. Para esta sepultura, te conduziu a vontade do Onipotente, Adimitra, para que aqui conheças a raiz e origem do teu terrível karma, cujos tentáculos prendem até hoje o teu destino. Balarama calou-se de novo, e mergulhou em pensamentos. Nenhum dos presentes ousou quebrar o seu silêncio. Preciso meditar muito, reunir as minhas lembranças. Amanhã, depois de estares bem descansado, contar-te-ei a história da cidade morta e de seu dominador Adimitra. Disse o velho. Ergueu-se e despediu-se dos hóspedes. Inclinando-se mais uma vez diante de Rothschild, retirou-se da sala. Sir Gerald recolheu-se com os discípulos para o quarto onde as camas os esperavam. Conheces a história do meu passado? Perguntou o barão a Sir Gerald. Afinal, possível que eu tenha vivido numa época tão remota que fico tonto só de calcular? Sim. Entretanto, para a alma, esses muitos milênios não imputam. Somos espíritos velhos, Adimitra, e o caminho que temos para frente não é menor do que o que já vencemos. Rothschild não conseguiu, por muito tempo, conciliar o sono. Seus nervos quase não resistiam ao vórtice de lembranças e imagens que se lhe apresentavam à mente.
Quando, afinal, o cansaço lhe fechou as pálpebras, foi maltratado por pesados sonhos. Despertou já tarde, e viu que Sir Gerald e lhe investiam-se, palestrando a viva voz. Apressa-te, Signore Paulo. Toma o teu banho, pois pareces mais fatigado do que quando te deitaste. Tens mau aspecto. Disse Sir Gerald amigavelmente. Dormi mal, tive sonhos feios. Fui perseguido por mulheres e serpentes. Sonhei ainda com uma porção de coisas confusas e absolutamente inverossímeis. Retrucou Rothschild. Posso dar-te a explicação dos teus sonhos. Todo ser, assim como todas as coisas do mundo, tem a sua história, o seu clichê perispiritual, uma faixa que atravessa o ser vivente na qual fica impressa a sua experiência, a história da sua existência. Quando, pois, entramos em contato com a onda que está em relação com os acontecimentos do passado, a parte correspondente do nosso clichê reage mais ou menos como um disco de gramofone e põe em vibração a membrana do fone, produzindo os sons de uma voz. Despertam-se assim as recordações que se gravam na nossa fita perispiritual. Devo acrescentar ainda que esse clichê possui reações tão sutis e está tão intimamente ligado ao eu físico, que o contato entre a correspondente onda vibratória e a fita impressionada, trabalha como uma bateria elétrica, recebendo em si, vida, cor e cheiro. A impressão poderosa do cérebro espiritual, no cérebro físico deixa as suas impressões sem que, note bem, o indivíduo tenha recebido em si, conscientemente, essas impressões. É o que produz os dolorosos sentimentos, sobre os quais sofres agora, encontra-se aqui, no local em que se desenrolaram trágicos acontecimentos, onde tudo ainda está impregnado do aroma do passado. É natural, pois, que os teus clichês perispirituais se despertem em ti com força especial. Foram encontrar Balarama numa pequena sala que não haviam visto ainda e que era menor do que o gabinete de trabalho do sábio. O ar saturava-se de agradável perfume. A mesma luz esverdeada iluminava a sala. Numa das paredes, apareciam nuvens grossas e pardas, iluminadas por faíscas. Assemelhava-se a um grande pano de linho agitado pelo vento. Diante desse estranho painel, alinhavam-se cadeiras de fibras, que Balarama ofereceu aos visitantes. Ele próprio assentou-se entre Sir Gerald e Rothschild. Quero oferecer aos teus olhos, rei Admitra, a história da tua vida no longínquo passado, hoje apagado da tua nova reencarnação. Como é mais interessante ver o transcurso da história, ao invés de ouvir a narrativa, e para, também, honrar o espírito do governador desta cidade morta, a qual deu ele fama e riqueza, invocarei as imagens do passado e elas hão de, ó rei, surgirem vivas à tua frente. Muitos séculos antes do tempo em que os pais de Admitra se tornaram governadores desta cidade, florescente e rica, caiu ela sob o poder de um poderoso médium, o feiticeiro Kalija, que dispunha de incalculáveis faculdades. Fora rei no país limítrofe e conquistara esta cidade em guerra com o seu rei. Kalija amava a irmã do rei vencido. Ao entrar no palácio, expulsou a corte e seu chefe. E passou então a governar sob um regime de terrível crueldade. Ninguém estava seguro de sua vida. Infeliz daquele que caísse no seu desagrado ou que lhe parecesse hostil. Especialmente, porém, sofriam as jovens mulheres que lhe passavam sob os olhos. Tomavam-se vítimas da sua crueldade. Ninguém ousava contrariar Kalija. Era o senhor dos elementos, que destruía tudo quanto quisesse. Quando seu ódio se voltava para a residência de um nobre, contra um templo ou rebanho, contra uma colheita ou contra um homem, remetia a sua falange de espíritos demoníacos, e os elementos destruíam o palácio e o templo, o granizo a colheita, a peste surpreendia o rebanho, a pessoa morria de horríveis moléstias. Os habitantes da cidade oravam e choravam, suplicando aos deuses que os libertassem. Mas nem as orações nem os sacrifícios valeram. Kalija escarnecia de todos e redobrava a sua crueldade. Finalmente, também a paciência dos deuses se esgotou. E um dia, do alto da montanha, desceu um eremita. Era um ancião de cabelos e barbas prateados pelo tempo. Suas vestes eram brancas como a neve. E os seus pés pareciam mover-se sobre a terra quase sem tocá-la. De todo o seu ser parecia irradiar luminosidade e paz. Enquanto Balarama falava, com sua melodiosa voz, o barão e Tonelin tinham caído em singular estado. Braços e pernas pesavam-lhes como chumbo e eles não conseguiam movê-los. Em compensação às suas faculdades auditiva e visual, haviam alcançado uma força inesperada. Como que encantados, olhavam para a parede nublada, cujas cores negras haviam se substituído por claras tonalidades de azul.
Sobre esse fundo, viam neles se desenrolando as cenas descritas por Balarama. Assim que esse ermitão chegou ao vale, continuou Balarama, dirigiu-se a um templo escavado na rocha, nas imediações da cidade. Aí ordenou ele aos sacerdotes acendessem muitas fogueiras e orassem, ininterruptamente, por 3 dias. Depois entrou na cidade, reuniu o povo e ordenou que fizessem fogo em todos os templos e orassem. Então dirigiu-se ao palácio de Kalija, que pressentiu a sua aproximação e se preparou para a defesa. Centenas de demônios que lhe eram dedicados, reuniram-se-lhe ao redor, e o seu palácio assemelhou-se a uma fogueira acesa, enorme, da qual partiam raios e repousa a primeira faixa flamígera, afastando os demônios de si. Embalde procuraram estes e Kalija aniquilar o santo. Ele era invulnerável enquanto que Kalija perdia, perceptivelmente, as suas forças. Finalmente caiu de joelhos à sua frente. Então o santo perfurou-o com sua espada em chamas e uma torrente de sangue negro, mal cheiroso, correu do peito do monstro. Os demônios se transformaram de repente em serpentes e fugiram em todas as direções. Kalija, porém, tomou a forma de um terrível dragão. Sua pele era amarelo esverdeada, com manchas negras. De suas faces corria uma espuma sanguinolenta, e seus olhos faiscavam com um ódio infernal. O dragão ergueu-se sobre a sua cauda, mas o ermitão o agarrou pelo pescoço e o arrastou corajosamente pelo meio do povo, para o templo. Esse templo possuía, sobre os degraus superiores, entre as colunas, um nicho profundo e amplo que estava destinado a uma estátua. Nesse nicho o santo lançou o dragão, e ordenou que fechassem a abertura com grades de ferro e o alimentassem com assassinos e criminosos que deveriam ser sacrificados pelo carrasco. Que o monstro permaneça aqui. Enquanto for alimentado com criminosos, lhe estará caçada a possibilidade de fazer qualquer mal. Proferiu o ermitão. Ergueu-se no ar e desapareceu. Desde esse dia a prisão do dragão era evitada por todos. Durante a noite, se reuniam aí centenas de cobras que se erguiam sobre as caudas, silvavam e sibilavam para o seu senhor. Este se voltava para fora e soltava urros incríveis, como se estivesse morrendo. Pálido e com os olhos muito abertos, Rothschild observava as figuras que a narrativa de Balarama provocara. Quando, porém, a poucos passos de si se ergueu o terrível dragão, perpassou-lhe um tremor fortíssimo. Durante muitos anos, o dragão desempenhou o papel de carrasco na cidade. Esta, todavia, florescia e crescia, como sob o governo de seu rei anterior. De novo, porém, veio uma época em que a cidade foi assaltada por infortúnios e enfermidades. Alguns sacerdotes gananciosos espalharam a notícia de que adorando o dragão, se livrariam de enfermidades e infortúnios. Esses sacerdotes encontraram logo seguidores, e como a seca havia apertado e fora substituída por uma chuva prolongada, começaram os habitantes a ver no dragão uma divindade. Adoraram-no e ofereceram-lhe holocaustos. O nicho em que ele se achava, foi ampliado e enfeitado. Sacerdotes e sacerdotisas especiais foram postos ao seu serviço. Dançarinas e tocadores de harpas tinham que distraí-lo. Com o tempo o dragão se tomou a divindade do país. O povo, porém, tolo, tremia diante de seu ódio, e por causa dele se esqueceram das outras divindades verdadeiras. Ao tempo do rei Kashiparatra, que foi um homem bom, mas fraco, esse culto do dragão chegou ao auge. O irmão mais jovem do rei, Adimitra, era justamente o oposto de seu irmão. De beleza extraordinária, enérgico, valente, conhecedor de todas as artes da guerra, não havia nenhum entre os jovens igual a ele. Os corações das mulheres atiravam-se-lhe, mas ele apenas brincava com elas, e cruelmente as repudiava, quando se sentia farto. Adimitra era cruel, vingativo e prepotente. Contudo o povo o amava e venerava. Nesse momento, podia-se ver, sobre a parede nublada, uma rua cheia de gente. De uma rua transversal, entrava para essa rua um cavaleiro. Estava vestido de uma túnica purpurina, bordada a ouro e guarnecida de pedras preciosas. Trazia um diadema de brilhante ao redor da testa, segurando-lhe os cabelos negros. Seu ginete, que montava sem sela, era fogoso e somente com esforço se deixava guiar pelo seu pulso de ferro. O povo festejou e ele correspondia aos gritos de alegria com um sorriso amável e acenava com a mão. Rothschild quase gritou quando viu a si mesmo naquele cavalheiro. Ainda que a cor da tez fosse mais escura e um ou outro traço fisionômico fosse um pouco diferente, não pôde, contudo, duvidar que era ele o cavaleiro. Os grandes olhos negros brilhavam com orgulho e coragem, mas igualmente com crueldade. Sobre seus lábios pairava um sorriso ligeiro e desdenhoso.
A esse tempo continuou Balarama começou uma guerra com um país vizinho. Como, entretanto, Kashiparatra fosse um mau guerreiro, ordenou ao seu irmão marchasse contra os inimigos. Depois que Admitra, no comando dos guerreiros, partira, resolveu o rei consultar um adivinho que morava nas montanhas, sobre o resultado dessa questão e solicitar-lhe a vitória de suas armas. Em casa desse feiticeiro viu o rei, para sua desgraça, a filha única desse feiticeiro, Dewaki, que era bela como uma pintura, mas falsa como seu pai. O rei enamorou-se de Dewaki que, como não era de admirar-se, parecia-lhe diferente das outras mulheres do país. Seu cabelo parecia-se ao ouro fundido, e, seus olhos, azuis como safiras. Sua tez, alva e brilhante como a madrepérola. Dewaki estava prometida a um parente discípulo de seu pai, o jovem Majawarna que era também um perigoso feiticeiro. Dewaki não o amava, e agora só tinha em vista o trono real. Resoluta aproximou-se de seu pai e convenceu-o a dá-la por esposa ao rei Kashiparatra. Majawarna calou-se e ocultou o seu ódio, que Sergon era contra Dewaki. Ele, que não estava ainda suficientemente forte para combater seu mestre, jurou vingar-se contra Dewaki. Também o rei não seria esquecido na sua vingança. Entre mentes este elevara Dewaki a rainha e a conduzir ao seu palácio. Kashiparatra tornou-se um elemento dócil nas mãos da esperta Dewaki. Ele a amava e a deixava fazer o que quisesse. Enquanto isso se passava na capital, Admitra havia vencido o inimigo, conquistar o país, e matar o rei estranho diante dos muros do seu palácio. A residência do rei vencido e morto, foi também conquistada, e Admitra entrou como vencedor na cidade alheia. Para restabelecer a ordem no país conquistado, Admitra se conservou afastado de sua pátria cerca de um ano. E, naquele país tinha os poderes de um rei. No palácio do rei encontrou a filha deste, Roshini, ainda quase uma criança. Desde o primeiro momento ela agradou a Admitra e ele a fez, embora também de sangue real, sua amante. Apesar desse ultraje, a infeliz Roshini se enamorara tão profundamente de Admitra que se submetia calada a todos os seus caprichos e suportava tranquilamente as humilhações que ele a fazia sofrer. Finalmente resolveu Admitra regressar à sua pátria e entregar ao rei seu irmão a presa da guerra. Para prestar homenagem ao vencedor que aumentara os territórios e agora voltava vitorioso, foram ao seu encontro os representantes do povo, da nobreza e os sacerdotes e sacerdotisas. À frente dos sacerdotes do Templo do Dragão, e a mais bela dançarina, Bawani. Esta, ao lado de Dewaki, era, indubitavelmente a mais bela do país. Como a rainha, também ela tinha os olhos azuis de safira, porém cabelos negros do que caíam até o solo. Quando Bawani se prostrou de joelhos, para entregar a Admitra os presentes de sua cidade natal, este ficou ofuscado pela sua beleza e inflamou-se de paixão pela dançarina. Quando o vencedor penetrou na cidade, foi recebido pelo rei, e os dois se encaminharam para o Templo do Dragão, para oferecer-lhe seus holocaustos. Bawani cantou e dançou durante a cerimônia, e assim conquistou a admiração de Admitra. Terminada a cerimônia, Admitra pediu licença ao seu irmão para dirigir seu pontífice, pois tinha a fazer-lhe importante revelação. A este ele disse que amava Bawani e que, como única recompensa pela vitória incansada, solicitava-lhe dessem a dançarina por esposa. O pontífice reuniu todos os outros sacerdotes do Templo do Dragão, pois que não se julgava no direito de resolver a respeito, tanto mais que o dragão parecia dar preferência às danças e cantos de Bawani, a todas. A princípio os sacerdotes não quiseram concordar, mas quando viram o rosto zangado de Admitra, e o rei descontente com as suas resoluções, consentiram. O rei os presenteou nababescamente e ordenou que o casamento se realizasse dentro de uma semana. No Palácio Real, Dewaki recebeu Admitra, a quem ainda não conhecia. Pela primeira vez durante todo o dia, ela não arredou seu olhar dele, pois jamais vira, em toda a sua vida, um homem tão belo. Uma louca paixão por Admitra, nascido à primeira vista, empolgou-a. Quando Admitra voltou ao palácio, encontrou Roshini que trouxera sua filhinha de 2 meses consigo. O encontro foi-lhe desagradável, tanto mais que já não amava Roshini. Ele já previa que entre sua futura esposa que era uma simples dançarina do templo e esta sua amante, de sangue real, nasceria ódio e discórdia. Rapidamente resolveu-se. Comunicou a Roshini que dentro de uma semana se casaria, pois já não a amava mais e que, para evitar coisas desagradáveis, mandá-la-ia no dia seguinte para sua cidade natal. Acrescentou ainda que ele cuidaria de sua filhinha. Como que atingida por um raio,
Recebeu Roshini estas notícias, e tentou opor-se, mas Admitra ordenou a um servo dedicado levasse Roshini para fora e cuidasse para que, no dia seguinte, ela deixasse a cidade. Quando, pela manhã seguinte entraram no seu quarto, encontraram-na, e a filhinha, mortas a punhal, sobre o solo. Ela mesma suicidara-se. Na parede havia escrito com seu próprio sangue, Admitra, seu maldito. Rothil estremeceu involuntariamente ao ouvir estas palavras de Balarama, e olhou fixamente a imagem que tinha à frente dos olhos. No quarto jaziam os 2 cadáveres, em meio a um rio de sangue. Na parede, a inscrição que não podia ler, mas cujo sentido compreendia. Quando Admitra soube da morte de sua filhinha, ficou zangado por ver desobedecidas as suas ordens. Não se preocupou, entretanto, com o fato. Mandou remover os cadáveres e em breve tinha se esquecido de tudo. O seu casamento com Bhavani foi festejado com grande pompa e magnificência. E algumas semanas decorreram tranquilas e sem novidades. Com o tempo, porém, as manobras de Devaki, atiçadas ainda pelos ciúmes, alcançaram o seu apogeu. Eu iria longe demais se quisesse descrever por que meios Devaki tentou chamar a atenção de Admitra sobre ela. Isso em geral não era difícil, porque a felicidade conjugal não fazia parte das preferências do príncipe, e ele facilmente se inflamava por uma mulher bonita. Quando Devaki percebeu que Admitra apreciava o seu cabelo dourado, começou a fazer um plano para se libertar do marido, bem como da esposa de Admitra. Subiu as montanhas e foi pedir um conselho a seu pai. Também Majawarna, que ela julgava reconciliado, auxiliou-a. Em breve regressava com tudo o que precisava para o palácio. Majawarna lhe dera diversos conselhos e dissera que ele, se fosse preciso, iria pessoalmente auxiliá-la. Devaki confiava nele. Mas, Bhavani não era cega. Ela tinha observado que a rainha se agradara de seu esposo, e que também este não lhe parecia indiferente. Ele já alguns meses depois do casamento se tomara frio e descortês para com a esposa. Como Bhavani, que o amava sobretudo, fosse ciumenta e vingativa, forjou igualmente um plano para recuperar o esposo. Mas não sabia que Admitra já confessara o seu amor a Devaki, que fora bem recebido pela mulher dos cabelos dourados. O aniversário do rei fora celebrado com a presença dos nobres dignatários. Ninguém havia percebido que a rainha deitara nas tripeças, que estavam cheias de ervas aromáticas a serem queimadas, um pó esverdeado. Quando deitaram fogo às ervas, espalhou-se um perfume agradável, porém forte, que se estendeu até os jardins do palácio. As festividades já iam bem adiantadas quando o rei pediu a Bhavani que dançasse. Já de há muito não podia admirar a sua maravilhosa arte. A esta ordem do rei, Bhavani se ergueu e pediu uma harpa. Já notara que durante todo esse tempo, Admitra e Devaki haviam trocado olhares chamejantes. Alegrava a ideia de poder se apresentar em toda a sua beleza ao seu esposo, o perjuro. Tirou o diadema da testa e deixou cair o compacto cabelo negro. Com a harpa na mão, pôs-se em movimento de dança. Todos a contemplavam como que encantados. Mas um acontecimento horrível veio surpreender o rei e seus convivas. De repente surgira na porta da entrada do salão, o terrível dragão que lentamente foi se aproximando. Atrás dele vinham ainda centenas de outros dragões que encheram o salão com seu cheiro desagradável. 2 passos além, Bhavani parou o monstro. Ergueu-se e fitou a dançarina com seus olhos terríveis, enquanto lhe escorria uma baba asquerosa pela boca. Bhavani se tornara pálida de morte, mas em breve senhorava-se de si mesma, e continuou a dançar, procurando aproximar-se aos poucos da outra saída da sala e assim atrair o dragão que parecia preso a ela. Assim o conduziu dançando sempre até o templo e ao nicho do qual em breve fechava outra vez a grade. Os outros dragões desapareceram nas montanhas. No templo reinava uma agitação terrível. Nem os sacerdotes, nem ninguém podiam compreender como o dragão havia fugido, e ninguém poderia dizer quem abrira a grade. Bhavani não pôde resistir a essa emoção e caiu sem sentido sobre os degraus do templo. Levantaram-no e fizeram-no voltar a si. O palácio real fora teatro de cenas terríveis. Passado o susto produzido pelo aparecimento do dragão, notaram os presentes que o rei Kashiparatra e o sacerdote pontífice do templo do dragão, Abulissa, estavam transformados em estátuas de pedra. Quando esta notícia chegou ao povo, toda a cidade se agitou. Semelhante desgraça jamais se dera. Ninguém sabia como aquelas estátuas deveriam ser sepultadas. Admitra foi proclamado rei. Mandou vir imediatamente magos, adivinhos e sábios para que lhe explicassem o que poderia dar-se,
e o que viria ainda a suceder. Depois de muita conferência, disseram ao rei que a divindade lhes informara que o rei Kashiparatra e o pontífice do templo do dragão Abolissa haviam sido castigados porque tiraram a sua melhor dançarina. Que, se o perdão da divindade não pudesse ser suplicado, todo o país seria perseguido pelas desgraças e que os cadáveres deveriam ser sepultados fora da cidade, numa caverna, de modo que ninguém pudesse encontrar a entrada. Isso se fez logo. Mas, como obter o perdão do dragão? E quais os holocaustos que lhe deveriam ser oferecidos? Ninguém o sabia. Bhalani adoeceu em virtude da emoção. Sua rival, Devaki, quis aproveitar-se da enfermidade para arruiná-la de vez. Ela comunicou a Admitra que pretendia voltar à casa paterna porque não estava disposta a ocupar um lugar secundário onde até agora tivera o principal. O jovem rei lhe pediu e suplicou que ficasse, mas Devaki não se deixou convencer e finalmente disse agastada: a fonte de todo mal és tu somente. Se não tivesses tomado ao dragão a sua melhor dançarina, ele não se teria irritado. E como havemos de contemporizar só os deuses sabem. Talvez ele exija que a traidora lhe seja oferecida em holocausto. Mas também, como tu não podes, provavelmente, resolver isto, eu prefiro fugir aos perigos que aqui ainda nos ameaçarão. Estas palavras ardilosas não negaram seu efeito sobre Admitra. Ele meditou longo tempo e tomou então uma resolução. A sua crueldade era igual à sua superstição e egoísmo. E ele pensou que talvez Devaki tivesse razão. Semelhante holocausto reconciliava o dragão e punha fim ao seu ódio. Além disso, era Devaki a filha de um poderoso feiticeiro, que poderia vingar-se terrivelmente. Se ele desposasse Devaki, por um lado, entraria na posse da mulher amada, por outro adquiria a amizade de seu pai, o feiticeiro, pois daria a sua filha, outra vez a posição elevada que ela como rainha havia tido até então. O resultado dessa reflexão foi que ele teve de sacrificar Bhalani no sentido verdadeiro do termo. Admitra mandou vir a seu pontífice e lhe disse que sonhara que seu pai lhe aparecera e lhe ordenara, para evitar maiores desgraças, sacrificasse sua mulher ao dragão. Para saber, porém, se esse sonho deveria ser executado, pedia aos sacerdotes interrogassem as divindades. O sonho foi tido por real e certo, e Bhalani foi condenada à morte, em holocausto. Já no dia seguinte deveria executar-se a sentença. E Admitra olhava tranquilamente o terraço inferior, quando conduziram Bhalani. No coração do jovem, belo e poderoso, não havia lugar para compaixão. Apenas vaidade, orgulho e egoísmo viviam nele. Não se pode exprimir por palavras o que Bhalani sofreu quando a levaram ao templo. Cortaram-lhe os longos cabelos a cutelo e jogaram-na atrás da grade onde vivia o dragão. Geralmente os criminosos que eram atirados ao dragão, depois que este os matava com seu corpo e lhes partia os ossos, eram cortados em pedaços pelos sacerdotes, e esses pedaços atirados à boca do monstro. Quando Bhalani caiu sobre os degraus do nicho, soltou um grito agudo e lançou uma terrível imprecação sobre a cabeça do rei de Devaki. Jurou vingar-se deles, senão nesta vida, na vida do além. Para espanto dos sacerdotes, o dragão nem se moveu do seu lugar. Permaneceu tranquilamente deitado e fitou a sua vítima. Bhalani perdera os sentidos e ficara deitada sobre os degraus. Ao cair da noite, apoderou-se dos sacerdotes e das sacerdotisas que estavam diante da grade, um afrouxamento singular, e, um após outros, caíram adormecidos. Então saiu da sombra das colunas uma imagem. Arrastou-se até a grade que abriu, por meio de invocações, com fórmulas mágicas. Quando o dragão viu a imagem, ergueu-se em toda a sua grandeza e soltou um leve assobio e entre ele e o homem estabeleceu-se uma conversa vivaz. O dragão compreendia, e falava também a linguagem do homem. O misterioso visitante executou então diversos movimentos, puxando da cinta uma longa faca cuja lâmina estava cheia de sinais enigmáticos. Cortou com ela a pele do dragão, do pescoço até ao meio do corpo, e desse corte saiu o feiticeiro Kalija, que pelo ermitão fora transformado em dragão. Seu corpo estava coberto de uma camada de sangue sobre a cabeça ele, em vez de cabelos, tinha milhares de pequenas serpentes que se contorciam espasmodicamente. Eu te agradeço, Majawarna. Agora, ajuda-me depressa. Disse Kalija, e curvou-se sobre Bhalani. Rapidamente, ergueram a mina desacordada e a deitaram junto do corte do dragão. Depois pronunciaram algumas fórmulas mágicas e o corpo de Bhalani começou a encolher-se, tornou-se menor e desapareceu, de repente no corpo do dragão, cuja ferida se fechou imediatamente e cicatrizou.
Durante um momento parecia que a cabeça do dragão se transformava na cabeça de Bauani, mas essas semelhanças desapareceram logo outra vez, e o monstro recolheu-se sibilante ao canto superior do nicho. Os feiticeiros fecharam a grade e desapareceram na escuridão da noite. Quando os sacerdotes, no dia seguinte, não encontraram vestígios de Bauani, anunciaram que a divindade dragoniana havia aceito o holocausto, e assim estava reconciliada. O casamento de Admitra com Deuaki foi celebrado festivamente. Mas o país foi, desde esse dia, vitimado, mais que anteriormente pelas secas, doenças e desastres. A colheita foi estragada pelo granizo, as casas foram derrubadas por um formidável tufão, e uma horrível epidemia ceifou em poucas horas as vidas de centenas de pessoas. A tudo isso reunia-se a predição de alguns feiticeiros que profetizavam ao país ainda horríveis coisas. No dia da festa da divindade dragoniana, o rei, a rainha e os altos dignatários e uma incalculável quantidade de povo, dirigiu-se ao templo para orar e oferecer sacrifícios e suplicar a divindade misericórdia pela extinção da seca e da epidemia. Os degraus que conduziam ao nicho, este mesmo, estavam juncados de flores e enfeitados de eras. A grade estava aberta porque o monstro se mostrava tranquilo e parecia dormir. Findas as orações e danças prescritas, o rei aproximou-se como o primeiro, da entrada do nicho, para levar as suas oferendas. Durante essas cerimônias o céu cobrira de nuvens negras, e uma tempestade se desencadeou. Raios iluminavam a escuridão do templo. No momento, porém, em que o rei ia despejar leite e mel como oferenda, diante do dragão, um fortíssimo trovão sacudiu o templo e fez estremecer as paredes. A terra parecia querer elevar-se, e uma completa escuridão envolveu tudo. O povo perturbado, imobilizava-se sem fala, quando um terrível grito, partido de boca humana ecoou no templo. Clareando outra vez, então, todos viram que o rei estava sob o domínio do dragão. Prendia Admitra, que, com todas as suas forças, lutava contra as enroscaduras do corpo do monstro. Ao ver isso, Deuaki caiu sem sentidos. Os sacerdotes e o povo não sabiam o que fazer. Ao dragão não podiam matar, pois era uma divindade. Arrancar-lhe a sua presa, ninguém podia, pois o monstro cuspia, e a sua baba venenosa caindo em derredor, não deixava ninguém se aproximar. Extraordinário era que o dragão não comprimia o rei nem lhe quebrava os ossos, como sempre fazia às suas vítimas, mas apenas segurava-o e parecia gozar com os tormentos do infeliz. Prometeram fabulosas recompensas pela libertação do rei das garras de dragão. Mas ninguém ousou esse ato. O monstro não atendeu às orações e danças e nem tocou nos alimentos que lhe deram. Parecia que apenas triunfava diante de sua presa. Pálido de morte, com o olhar de louco, Admitra fitava o seu algoz. A força da sua resistência parecia quebrada. Com suas forças hercúleas poderia Admitra ter estrangulado o réptil, mas os seus braços estavam tão fortemente comprimidos, que ele não pode libertar-se desse enlaçamento. Apesar da horrível situação em que o rei se achava, ele ainda vivia. Os sacerdotes tentaram aproximar-se dele para o confortarem com um pouco de leite. O dragão não se opôs. Eu já disse que o povo amava e adorava Admitra, apesar dos seus defeitos. Por toda a cidade e em todos os templos fizeram-se sacrifícios para libertar o infeliz rei. Mas tudo foi inútil. A superstição do povo encontrou novo alimento na exposição de um jovem sacerdote, que afirmava ter visto como a cabeça do dragão se transformara, durante a noite, na de Bauani, e que esta fitava sorrindo sarcasticamente. Te desacordado rei. Esse sacerdote perdera os sentidos com a forte impressão que tivera. Deuaki ficara doente e se fechara nos seus aposentos. Na tarde do segundo dia, apresentou seu pontífice uma mulher velada que declarou poder libertar o rei, mas que seria preciso estar só. Os sacerdotes e o povo deveriam afastar-se. Se essas condições fossem aceitas, ela voltaria à meia-noite. Imediatamente deram à mulher o consentimento. Próximo da meia-noite, todos se afastaram do templo. Desejavam salvar o rei. Logo depois surgiram duas figuras embuçadas, um homem e uma mulher. Quando haviam afastado as capas, podiam-se reconhecer Majawarna e Deuaki. Majawarna havia se revestido dos sinais de um grande mago. A rainha colocou sobre a mesa de sacrifícios uma caixa contendo um vaso de cristal fechado, com tampa de ouro, assim como uma agulha de vidro, oca, que estava cheia de um líquido grosso como mel. Majawarna sacara entre mentes uma flauta de bambu da cinta e pôs-se a tocar. O dragão ergueu-se, sem contudo, soltar a presa.
Parecia que o toque da flauta o atraía. Deu-Aqui aproveitou-se desse momento para se aproximar sorrateiramente do monstro e enfiar-lhe essa agulha de vidro, profundamente, na epiderme, a ponto de desaparecer completamente. Majawarna aproximou-se rapidamente do rei e lhe deitou nos lábios o líquido de um vidro que trazia na mão. Um tremor percorreu o corpo do dragão e da boca do rei partiu um gemido doloroso. Poucos minutos depois o dragão e sua vítima eram figuras pétreas. Perjuro. O que fizeste? Gritou Deu-Aqui quando viu o horrível quadro. Com a espada armada, avançou ela para Majawarna. Este apenas torceu a sua mão para um lado e pôs-se a rir. Pensaste realmente que eu ia salvar o meu rival? Para quê? Para que voltasses a ser rainha e a viver ao seu lado. Eu vinguei Bauani e a mim mesmo. Mas precisamos fugir, para que o povo não nos mate. 3 dias depois a cidade afundava-se em virtude de um abalo sísmico. Milhares de seus habitantes foram sepultados sob as rochas. Outros milhares morreram de fome, impossibilitados de fugir. Balarama calou-se. A parede nublada entrou em agitação, empalideceu e desapareceu. Durante minutos permaneceu Rothschild imóvel em sua cadeira, entregue aos seus pensamentos. De repente ergueu-se e agradeceu cordialmente ao sábio haver-lhe, não apenas relatado, mas também mostrado a sua história. Balarama apertou-lhe a mão e conduziu-o ao laboratório. Aí deu ao barão uma bebida reconfortante. Beba Dimitra, meu antigo rei. Rothschild esvaziou a taça e sentiu-se melhor. Denominaste-me vosso antigo rei. Vivestes, também vós, nesse tempo, venerável Balarama? Sim, mas isso não é fato de importância. Dize-me, não queres ver o local em que a Dimitra caiu presa do dragão? A sua figura pétrea se conserva até hoje. Se eu quero, seria uma imerecida graça permitir-me ver essa figura. Redarguiu o barão com impaciência, diante do que Sir Gerald e Balarama riram, trocando um olhar. O sábio conduziu os 3 através das ruas da cidade morta ao templo, que se encontrava próximo dos muros do contorno. Aí acenderam as chutes. Os 3 homens se aproximaram do nicho onde, em outros tempos, forte grade de ferro recurvada corria. Singular grupo ocupava o espaço compreendido ali. Completamente ereto, estava o dragão, em grandeza realmente antediluviana. Com a cauda, prendia um homem esbelto, cuja cabeça caía para trás. Nos seus traços fisionômicos desenhava-se um horrível pavor. Comovido, Rothschild contemplou esse momento humori do seu pecaminoso passado. O rei indiano tinha a mesma semelhança que Paulo de Montinhoso retratava em Powell Borisowicz. Rothschild exprimiu o seu pesar por não poder fotografar ou desenhar o grupo de pedra. Balarama disse-lhe então que Sir Gerald, em uma anterior visita, trouxera consigo uma máquina fotográfica e que lhe permitiria utilizar-se do aparelho para bater uma chapa. Satisfeito o barão agradeceu-lhe e, na companhia de Tonlin, pôs-se a trabalhar. Alguns trechos das ruas da cidade morta, bem como o palácio e o templo, ficaram gravados nas chapas fotográficas. Num dos dias seguintes, à refeição, Rothschild referiu-se a um dos acontecimentos de Montinhoso, e falou do terrível veneno pelo qual Dina encontrara a morte. Acentuou a semelhança notada entre os efeitos desse veneno com o empregado pelo feiticeiro Majawarna e perguntou como um segredo como aquele se mantivera através dos milênios. Os filhos de Majawarna e de Deu-Aqui conheciam a composição desse veneno, que, aliás, não é desconhecida dos iniciados. Explicou Balarama. Mais tarde, os sucessores desse feiticeiro foram obrigados, por circunstâncias várias, a se transferirem para a Europa, onde caíram numa ramificação de ciganos. Conforme reza a tradição, o chefe da família era obrigado a transmitir o segredo da poção à mulher mais inteligente da família. Desta forma, finalmente, Yolanda chegou ao conhecimento do segredo. Era, entretanto, a própria Deu-Aqui que, em virtude da lei da peregrinação das almas, devia encontrar a Dimitra em seu caminho. 2 dias depois, Sir Gerald comunicava a seus discípulos que era tempo de regressarem a casa. Ambos não se mostraram satisfeitos com a notícia, uma vez que se tinham aprofundado em vários trabalhos interessantes. Exprimiram ao venerável Balarama os seus mais veementes agradecimentos pela amável acolhida e pelas lições que lhes dera. Ao lado de Balarama, havia uma caixa de sândalo polido, artisticamente entalhada. O ancião abraçou Powell, abençoou e disse-lhe, apontando para a caixa, leva esta lembrança da cidade morta, tua antiga residência, ó rei. Encontrarás nela alguns objetos que te pertenceram, assim como as joias que deste a Bauani no dia do casamento.
Entrega-lhe essas joias em nome do velho Balarama. Mas, onde encontrar Bhalani? Perguntou Rothschild duvidando. Encontrá-las em tua casa. Não a reconhecestes? Deus meu, Valéria! Parece-me, realmente, que tenha semelhança com Bhalani. Fico meio tonto diante disso.